Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Instituto Caio Fontes. Meu nome é Caio e hoje nós iremos conversar sobre avaliação neuropsicológica. Eu trouxe aqui a querida Luana, que é Olá. psicóloga e neuropsicóloga, a nossa responsável pelo nosso setor de psicologia no Instituto hoje e a menina que toca e está à frente de tudo lá. Se apresente rapidamente, Luana, para o pessoal que não te conhece ainda. Olá, pessoal. Eu sou Luana, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, tenho formação em saúde mental, psicopatologia, formação em psicologia social. Atendo casos de grave a gravíssimos, normalmente pessoas mais com problemas mais complexos. E é isso, faço avaliação neuropsicológica e trabalho hoje como coordenadora do Instituto Caio Fontes. Top. Já viu que ela só pega barra pesada, né? É. Na verdade, é muito curioso isso, porque há um tempo atrás, antes da Luana chegar, eu falei assim, gente, eu tô precisando de uma psicóloga barra pesada aqui. Falei, cara, mas como assim? Alguém que pega esses casos mais grotescos, né? Que a maioria não dá conta, né? Sim. Internação, o cara, sei lá, vários transtornos. Um border mais grave, alguma Aham. coisa. Aí surgiu a indicação da Luana. Aí a Luana chegou para pegar a barra pesada mesmo. Mas hoje a gente está reunido aqui para conversar sobre avaliação neuropsicológica. Ai, eu amo. Isso, justamente. A avaliação neuropsicológica. A gente vai entender aqui um pouco sobre o que é avaliação, porque está muito na moda esse assunto de avaliação Sim, neuropsicológica, né? Surgiu aí um pouco de spoiler aqui sobre o nosso conteúdo, mas para as pessoas com TDAH. Só que vocês vão perceber que a avaliação neuropsicológica não é para descobrir TDAH somente. O uhum, buraco é muito mais embaixo, né? Então, a gente vai entender que a avaliação neuropsicológica, além dela mostrar isso, ela é um mapa para um tratamento sim, psicológico. com certeza. É uma direção, concorda, Luana? Concordo. E eu falo que, assim, a avaliação neuropsicológica, a gente partindo do princípio de que vai sair um laudo, aquele laudo ele não é uma sentença, ele não está te sentenciando a ser daquela forma, ele não está te sentenciando de que você é daquilo. Ele é um ponto de partida. Ele é um ponto de partida para de você saber suas potencialidades, suas dificuldades, e a partir daí você trabalhar naquilo que você quer melhorar, porque também tem dificuldades que você não quer melhorar. Sim. E aí, Não tem problema o que da sua fazer, vida. né? Problema da sua Não vida. tem, não tem o que fazer. Na verdade, é muito do você estar, né? Sim, Tá, beleza que existem alguns transtornos que são diagnosticados, que são mostrados pela avaliação, que de fato não tem como, não, reverter, o TEA, né? Então a gente vai perceber que mas a gente reverte sintomas. sintomas, justamente, mas o transtorno em si não, né? Sim, Mas você pode melhorar o seu quadro de maneira absurda. sim, com E é isso que é certeza. a proposta da avaliação neuropsicológica. A gente inicia aqui com uma pergunta, Luana, de maneira bem clara, objetiva, como você é. O que é avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica, ela é um mapeamento cerebral das funções executivas dessa pessoa. Então, o que são funções executivas? É aquilo que te movimenta a visão, o paladar, o tato, é o que te movimenta a fazer coisas, executar tarefas, é a tua motivação, é o teu período de sono, é tudo aquilo que te faz ser quem você é. Sim. A avaliação neuropsicológica ela serve para isso, ela serve para mapear o nosso cérebro. Olha que interessante. Mapeia, olha o nível de informação que está aqui. Faz um mapeamento do cérebro, das funções. Sim, das Boa. funções executivas do cérebro, lobo frontal, parietal, occipital, todos os lobos a gente avalia dentro das avaliações da Uhum. neuropsicologia, E como que é feito isso? a partir de testes, estruturados, testes psicométricos que são feitos com muita pesquisa, com muita cautela. A gente faz uma entrevista inicial. Que é para entender como aqui eu estou falando com você, eu vou entender a sua história de vida, seus aspectos de desenvolvimento, vou entender quando é que os sintomas apareceram, porque se for no caso de um TEA, os sintomas apareceram desde criança, mas se for no caso de uma ansiedade social, os sintomas apareceram adultos. Só que o TEA e um ansioso social se parecem. Então, assim,
Como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial? A partir da conversa e também das avaliações psicométricas, os testes que eu vou utilizar. Os testes, eles não são provas que a pessoa tem que tirar nota boa, não. São testes que avaliam cada área do cérebro, como eu falei. Lobo frontal, lobo occipital, lobo parietal. Tem teste para todos os tipos de idades e todos os tipos de demandas hoje em dia. Então é Entendi. mais ou menos assim que funciona. Uhum. Então, é uma avaliação, é aplicação de testes. Dura quantos testes, mais ou menos? Quantas sessões para poder fazer isso? Depende muito do tempo de cada pessoa. Porque, assim, existem testes que são de tempo controlado e testes que são de tempo livre. Às vezes, uma pessoa no teste de tempo livre leva 2 horas para fazer, Hum, e aí ela não tem mais energia para para fazer fazer outro. nenhum outro teste. Eu entendi, entendi. Então, vai. Já percebi pelos corredores do instituto que tem gente que é de 8 a 10 encontros para poder fazer uma Por avaliação. aí, por aí. Isso aqui me deixa assim bem pensativo, sabe, Luana? Porque se tem 8 a 10 encontros com neuropsicólogo para poder encontrar um diagnóstico de um determinado tipo de transtorno ou as funções cognitivas da pessoa, poder mapear, entender o que está acontecendo Sim. dentro da cabeça. Faltou as meninas, né, as médicas aqui. Ia ser muito legal se tivesse uma delas aqui. Que era como que alguém com uma sessão fala que a outra tem TDAH com uma consulta e já mete um venvance às vezes numa criança falando que ela tem TDAH. Cara, esse é o meu calcanhar de Aquiles supremo. Porque, assim, isso acontece muito na psiquiatria, tá, gente? Sem rixas entre psicólogos e psiquiatras. Psiquiatras são meus melhores amigos, mas acontece muito dentro da psiquiatria de uma sessão de 1 hora, a pessoa já sair com um diagnóstico e, às vezes, que nem você falou, uma criança que tem ali o seu futuro traçado por uma questão de 1 hora. E hoje em dia a gente tem que levar em consideração, no caso de crianças, que as crianças estão hiperestimuladas. Elas são muito estimuladas pelas redes sociais, pelos vídeos do YouTube. Então, assim, são crianças que os pais vão falar. Se você pega uma anamnese com os pais vão falar: ah, ele não para quieto, ele não presta atenção em nada, ele não quer fazer nada. Por quê? Aí você vai ver a realidade, os pais deixam essa criança utilizar o celular o dia inteiro, essa criança fica no TikTok o dia inteiro. Então é claro que essa criança vai estar apresentando esses comportamentos, não quer dizer necessariamente que ela seja um TDAH. Entendi. Porque até o próprio TDAH, né, ele se confunde, dá para confundir muito, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um TAG. Sim, Cara, para definir se tem o que é só com só teste. com teste. Porque os sintomas são muito parecidos, né? Sim. Então você vê uma pessoa que entra, às vezes, com ansiedade, o cara mete um psicoestimulante nessa pessoa, No ansioso, no ansioso, isso vai virar uma bola de neve, vai virar depressão, essa sim, pessoa vai pular de cabeça, meu. sim, Tem que tomar muito cuidado, você, pai ou mãe, principalmente com suas crianças. Eu não tô falando nem com você, se você for adulto, cada um, né, que tem sua responsa, mas é, principalmente com criança. Ontem eu achei muito legal, foi uma mãe no instituto com uma criança de 7 anos para fazer uma avaliação neuropsicológica porque percebeu que não estava legal, tinha alguma coisa disfuncional. Então, uhum, tome cuidado, não use, e você mesmo adulto, não use um psicoestimulante sem saber o que está sim. acontecendo. E colha o relato da escola, vá no neurologista antes, vá num fonoaudiólogo antes, colha o relato das pessoas que acompanham essa criança, Sim, porque o relato é o que vai importar, não é só o comportamento dentro de casa, mas na escola também é muito importante. sim, é muito importante. Sim, Eu achei muito legal, eu acho muito legal quando vejo uma mãe com uma eu responsabilidade também. como essa. Vamos lá, uma pergunta aqui que me surgiu. Existem avaliações neuropsicológicas e avaliações psicológicas, faz sentido? Sim. Você é os dois profissionais, me conte. Qual a diferença das duas? Ah, tá. Na avaliação, eu vou começar pela psicológica. Na avaliação psicológica, a gente considera mais aspectos subjetivos do sujeito.
aspectos da história de vida, aspectos do emocional dele. Não que na avaliação neuropsicológica a gente exclua isso, mas a gente na avaliação neuropsicológica a gente é mais objetivo. A gente objetiva mais aquele resultado. Por quê? Porque, por exemplo, uma das regras que eu coloco na minha avaliação neuropsicológica: se você não está bem, não vá fazer avaliação neuropsicológica. Não vá. Se você está num dia que você chorou o dia inteiro, você está numa crise, não vá fazer avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque os seus resultados vão dar insatisfatórios. Não vai dar aquilo que você é de verdade. Porque o que você é de verdade é a pessoa que está ali no seu estado normal, assim a gente espera, a não ser que Uhum, seja um quadro depressivo grave. entendi. Então, assim, na avaliação neuropsicológica, a gente tem a utilização de testes psicométricos também para poder fazer essa avaliação. E a psicológica fica no campo mais subjetivo, o campo das ideias, das palavras. Ambas são boas, mas ambas se complementam. Com a avaliação neuropsicológica bem feita, o psicólogo ele consegue traçar objetivos e planos para onde ele vai seguir. O que é que ele vai fazer com aquele paciente que chega com o laudo pronto? Eu cheguei com o laudo, o o o psicólogo olha, então ele consegue fazer uma avaliação psicológica a partir daquilo ali, e conseguir traçar um plano de atendimento que seja muito mais eficaz para ele, direcionado e único, que é o que a gente quer hoje em dia, né, a gente quer exclusividade. Entendi, entendi. Então, a neuropsicológica é algo mais objetiva, Sim, algo muito específico, e a neuro, né? E a psicológica pega, é mais abrangente, não é mais abrangente, é mais mais subjetivo. subjetivo. É, Entendi. a neuropsicológica é aquilo, ela foca nas áreas cerebrais e nas funções cognitivas e executivas, memória, atenção, linguagem. A psicológica, ela funciona as dores da alma. Entendi, entendi, entendi. É um pouco diferente. É, Para nós que somos pessoas mais objetivas, a avaliação neuropsicológica é o caminho, certo? eu amo, eu não tenho Então, como falar que não. vamos lá, uma pergunta aqui. Quais são o tipo de transtorno que são identificados numa avaliação neuropsicológica? Cara, vou te falar que todos. Numa Todos. avaliação neuropsicológica bem feita, você consegue pegar os DSM inteiro e destrinchar ele. Mas uma avaliação neuropsicológica bem feita, com a bateria de testes bem feito. Por quê? Porque na entrevista inicial, você vai ver aquela pessoa pela primeira vez e você vai ter que pegar ela. O neuropsicólogo, ele tem que ter um olhar clínico muito apurado. Ele tem que ver aquilo que a pessoa não está dizendo. Para poder montar uma bateria de testes. Quando eu falo bateria de testes, gente, é uma sequência de testes que a gente vai aplicar. Então, sempre que eu falar bateria, são vários testes juntos, que eu vou aplicar nessa pessoa. Então, é uma bateria de testes que que a gente vai, por exemplo, chega uma pessoa e fala: "Luana, eu tenho certeza, eu tenho TDAH". Tudo bem, mas aquela pessoa me demonstra padrões restritos e repetitivos. Ela me demonstra uma falta de contato visual. Eu não vou avaliar só o TDAH naquela pessoa. Você vai ver tudo que ela está te mostrando sem falar. Exatamente. Eu vou Entendi. avaliar tudo que ela está me mostrando sem me falar. Uma pessoa que chega já aconteceu, chegou, parecia que estava num palco. Chegou já para mim falando: "Ah, porque" chegou mandado pelo era um adolescente, os pais que mandaram. Chegou mandado pelos pais: "Ah, porque eu sou assim, assim, assim", parecia que estava num palco. Na hora, teste de personalidade. Vou investigar a personalidade desse menino, escala de transtorno de personalidade. Então a gente consegue, dentro das escalas que a gente tem hoje em dia, identificar o DSM inteiro. Interessante isso, Luana, porque eh, se torna uma ferramenta, então, que, que deveria acontecer antes de qualquer processo terapêutico? Com toda certeza. Nossa, Caio, Trouxe certinho aqui o que deveria ser dito? trouxe. Nossa senhora, como é lindo ouvir isso. Como E- é lindo ouvir Então, isso. Luana, mas é essa proposta. Eu falei, cara, tem que haver.
eu, como empresário falando aqui, como gestor, Sim, quando foi montando a equipe do instituto, e a gente podendo, eu vendo as demandas, coloquei um profissional aqui, coloquei outro ali, e eu fui percebendo que, foi, cara, como que eu, como gestor, vou tratar alguém se eu não sei o que ele tem? sim, Foi o que que tem de melhor para avaliar pessoas? A avaliação. avaliação. Cara, e o grau de assertividade muda por completo. Muda. Você faz uma avaliação neuropsicológica, você tem certeza que tem TDAH, o nível do TDAH, Sim. o E o tipo tipo do do TDAH? TDAH, e falamos junto aqui, Falamos e o junto. tipo do TDAH, se a pessoa tem depressão, se ela tem transtorno de personalidade, Sim, se ela tem alguma coisa ali de cognição, a gente dá para medir até o QI da pessoa, sim, até o QI. Então, eu acho que já colocamos de praxe, assim, né, para aquela pessoa que vem para fazer um tratamento completo, é a primeira coisa que faz é a avaliação neuropsicológica. com certeza. Seria o meu sonho. O meu sonho que todo mundo, porque o tanto de gente que chega com diagnóstico errado, dado por outros profissionais, É o que porque mais tem. é, É o que a gente comentou, a questão de médico, né? Eu já cansei de ver, sabe, Luana? Chega uma pessoa, já chegou para mim e foi 15 anos, Venvance de 50. meu Deus. Pô, tô curtindo, tio. Uma das piores partes desse momento foi ser chamado de tio. Chegou o momento. Chegou, né? Mas isso é para pensar, foi, o que que esse cara fez? Que Sim, médico que te passou? Ah, eu fui no psiquiatra. Quantas vezes? Uma. Quanto tempo? 30 minutos. é. Preencheu mal mal a anamnese, toma, vai embora. Pô, cara, isso é irresponsabilidade. Sim, com certeza. Tem um, tem um outro podcast nosso que a gente tá falando só sobre Venvance e psicoativos, Que vale muito a pena que assistir. vale muito a pena assistir. Se você tem um problema, você julga ser TDAH, mas não é, e você está tomando, se não identificar o que está por detrás, pode te levar pro buraco, cara. E o pior, cara, são os testes de internet. Porque tem teste hoje em dia que o pessoal faz na internet, aí fala: "Não, com certeza eu tenho TDAH". E aí já chega, eu nem culpo tanto assim os psiquiatras, Tem TDAH porque todo, já é, chega, né? porque já chega na sala falando: "Eu tenho TDAH". E aí, como vê os sintomas na internet, fala que tem todos os sintomas. Aí o médico vai lá e passa o remédio. Ao invés de passar uma avaliação neuropsicológica, que seria o ideal, seria o primeiro caminho, uma avaliação neuropsicológica para depois remediar. Sabe, Luana, mas eu tenho percebido que a nova geração da medicina está mais responsável. Eu tenho percebido isso em médicos mais Sim, antigos, sabe? sim. Aquele que é sertralina, fluoxetina, só usa aquele tipo de, Uhum. aqueles médicos bem à moda Sim. antiga. Hoje a medicação está sendo mais responsável. Eu percebo que tem um grau maior de responsabilidades com. eh, E porque estão vindo novas ondas, né, a neuropsicologia, querendo ou não, é uma coisa que é antiga, mas veio agora numa onda nova, de uma nova geração de pessoas que estão confiando nos laudos neuropsicológicos como suporte. Por isso que eu falo, psiquiatras são os meus melhores amigos. Por quê? Porque eles me passam o caso e a gente junto vai tentar desvendar aquilo ali. Eu não vou negar aquilo, a impressão psiquiátrica, eu não vou negar, mas eu também quero ter as minhas impressões e as impressões não só minhas, pessoais, mas as impressões que os testes dão, porque os testes dão impressões. Então, assim, eu posso falar assim: "Cara, Caio com certeza é TDAH, certeza". Eu, Luana, posso achar. Mas se os testes que eu fiz não deram nada a ver com Fica só TDAH, achismo, né? fica só achismo. Aí eu vou procurar um diagnóstico diferencial. Entendi, entendi. Porque acaba ficando muito. Tudo que acho, né? Não Sim, funciona, não funciona. Luana, então a avaliação neuropsicológica é um mapa que com direciona o tratamento. certeza, com certeza. Uhum. Para depressão, ela é muito eficaz? Demais.
Por quê? Porque ela identifica qual tipo de depressão. Hum, Primeiro, depressão unipolar ou bipolar, e aí a gente vai falar depois assim, né, não vou falar, mas existe o transtorno bipolar. Segundo, porque ela identifica quais são as funções cognitivas. A depressão, ela tem um poder muito grande de afetar as nossas funções cognitivas. uhum, Memória, atenção, linguagem. Então a gente consegue avaliar qual o grau de disfunções cognitivas que essa pessoa está tendo. Qual o grau que essa pessoa está tendo na depressão dela, que está atrapalhando a vida dela, para que em terapia a gente consiga resolver isso, para que em terapia a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. uhum, entendi. Acaba definindo qual o nível, então, né? Exatamente. Qual o nível de depressão, quais os aspectos que ela se sente mais deprimida. É super importante a gente saber, até não é a pauta, mas aproveitar o gancho. Se bem que a gente já tem podcast de transtorno depressivo, de bipolar, de personalidade, falando só sobre narcisismo. Já tá bem completo o nosso canal do YouTube em termos de Tá conhecimento. mesmo. Para você que está aí nos assistindo, ó, inclusive vou falar pela primeira vez no meio do vídeo. Se você está curtindo o conteúdo aqui, curte, vai no curtir no vídeo e curte, compartilhe e se inscreva no canal que vai ajudar muito a gente se você fizer isso. E assiste o canal cozinhando, lavando uma louça, coloca para ouvir, gente. Vai lá, fica ouvindo, presta atenção, é conhecimento. Tudo que é conhecimento é demais, é bom Boa. demais. Ela tá falando isso porque eu disse para ela, porque o Foi. macete para ouvir podcast é quando eu tô fazendo café, tomando meu café da manhã, eu coloco e eu vou ouvindo os podcasts, né? Mas a gente saber de depressão é muito importante. Olha a importância da avaliação aqui. Por quê? Depressão é um transtorno muito sério Sim, que muita gente acha que se resolve. Ah, eu vou no psicólogo. É muito importante. sim. Mas não há tratamento de depressão moderada acima sem medicação. Não mesmo. Sem medicação. Nos casos leves, suaves, sabe? Aqui suave, a psicoterapia vai funcionar com um Uhum. profissional capacitado, tá, gente? É, não é Ah, com qualquer um não, não. qualquer um não. Então, nos casos leves, moderado acima é medicação. E bem de perto, tá? E Então bem de perto. acontece também o risco de autoextermínio da pessoa, né. Isso pode acontecer, é muito sério. E a avaliação neuropsicológica, ela vai mostrar para você o nível dessa depressão, como tá. Caio, mas como que eu sei? Cara, não é porque você tá triste, a depressão é muito mais profundo do que você pode Sim, imaginar. São diversos os sintomas sobre a depressão, é entendeu? muito mais do que apenas uma É tristeza. muito mais que uma tristeza. Tristeza pode, ouça, eu vou te dizer com muita clareza, pode ser um dos sintomas. É, Pode que nem sempre é, mas eu aquela... acho que o pior sintoma, desculpa te cortar, Pode falar. mas o pior sintoma da depressão é a apatia. Justo, é a falta, a ausência De prazer, de prazer de viver. exatamente. E a pessoa nem percebe. Vai passando, vai passando. Então, a avaliação neuropsicológica, ela traz esse mapa que vai direcionar tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, Sim, com que a certeza. partir dela a gente vai fazer. E é super curioso, às vezes eu fico ouvindo, né, nos corredores falando sobre a avaliação para lá e para cá. O quanto de pessoas que a gente identifica com autismo, né, com TEA, que se não fosse avaliação não seria identificado, Sim. entendeu? Ou pessoas que conseguiram identificar um transtorno de personalidade que estava ali meio Uhum. subclínico, ou um transtorno de humor que as pessoas nem percebem, nem sabem, né? Quando você pega um bipolar tipo 2, nem sempre ele vai fechar diagnóstico de mania, assim, não, vai ser Sim. uma hipomania, né? Então essa hipomania, ela pode meio que se misturar com a personalidade da pessoa e ela vai pensar, não, o fulano não é assim. Não, não é Aham. assim, isso tem uma patologia por detrás que faz ele Sim. agir dessa maneira, e não é assim. E é muito comum, acho interessante,
foge um pouco do assunto, mas é quando a pessoa toma um remédio, ela se transforma em outra, né? É, vira outra pessoa. Nossa, eu vou parar de tomar, eu virei outra. Na verdade, isso aí é normal agora pela primeira vez na sua existência. Você tá tomando, você não tem E aí se os acha sintomas. estranho, Se se acha acha estranho. estranho porque não tá naquela euforia o tempo todo, né? E Sim. euforia ela é boa, mas o tempo todo é prejudicial. É, muito, né? Muito, muito, muito. É, você acredita que eu ia te chamar de Dai agora? Acredito, que honra. Luana, tem diferença na avaliação de criança, jovens e adultos? Tem. Como que funciona? Nas crianças, a gente vê aspectos do desenvolvimento. A gente vai ver como é que ela está se desenvolvendo, eh, os aspectos iniciais dela. Nos jovens, a gente vai ver a formação cerebral, como é que está se dando. Porque até os 25 anos a gente ainda não tem maturidade cerebral. Então, vou considerar jovens até 25 anos de idade. Então, nos jovens, a gente vê como é que está se dando a formação cerebral. Nos adultos, a gente vê como é que a gente pode remediar algumas coisas. Então, a gente vai avaliar, né, as funções cognitivas para remediar algumas coisas. Já nos idosos, a gente vai ver a questão do declínio cognitivo, Hum, porque nos idosos a gente é um vê pouco diferente. é, nos idosos a gente vai ver a questão do declínio cognitivo, como que tá, a noção de declínio cognitivo desse idoso, como é que ele tá indo. Então é assim, cada etapa é como se fosse uma pessoa crescendo mesmo. Cada etapa merece uma atenção diferenciada. A criança, quanto antes ela for diagnosticada, melhor, mas o ideal seria por volta de 5, 6 anos de idade ali o diagnóstico dela. Hum, uns 5, Antes 6 anos. 5, 6 anos de idade. Por quê? Porque é quando está se formando a personalidade dela. Entendi. Está começando a se formar a personalidade, está começando a falar, está começando a entender que ela é um ser humano individual, que ela é uma pessoa, está começando ali os primeiros passos de ser humaninho. Entendi. Começa a se perceber mesmo como ser humano mesmo, né? Sim, com certeza. Uhum. Então dá para identificar ali nessa idade se tem algum tipo de transtorno por detrás, alguma disfunção, alguma Dá, coisa. dá Dá para sim, perceber, né? dá. Entendi. Eh, você já teve surpresas em avaliações? Já E já conta aí um tive caso de várias. uma avaliação com a surpresa. Chegou para mim encaminhado pelo psiquiatra depressão gravíssima, Hum, e aí eu fui, enfim, né, comecei a fazer os testes e tudo mais, aplicando teste, conversa, aplica teste, conversa, aplica teste, conversa, aplica teste, conversa. Resultado, a pessoa era um TDAH não tratado. E aí o que é que acontece com o TDAH não tratado? Deprime. E ele estava sendo tratado única e exclusivamente para a depressão dele. Ou seja, o psiquiatra viu aquilo que só estava à o sintoma, amostra, né? o sintoma, e não viu o pano de fundo. Uhum. Então, assim, foi uma surpresa boa, porque a partir do momento em que ele começou a ser tratado como TDAH, ele saiu daquele fundo do poço que ele estava, começou a reagir. Por quê? Porque o TDAH, ele tem um sentimento de ineficácia muito grande em relação às outras pessoas, porque é um funcionamento cerebral diferente. É uma coisa que funciona de uma forma diferente mesmo. Então, assim, ele tem um sentimento de ineficácia que vai perpetuando, às vezes, desde a escola, quando ele era conhecido como lerdo, burro, lesado, sonso, até a vida adulta, em que ele vai sendo considerado um fracassado. Que era esse o caso que eu atendi, ele se considerava um fracassado, que não ia ser ninguém na vida, que não tinha perspectiva de futuro, porque nada dele dava certo, porque ele sempre foi o burro dos irmãos dele, ele tinha mais 3 irmãos, ele era o mais burro de todos, ele era o que não conseguia nada, ele era cheio de dívidas, cheio de problemas financeiros. Então, assim, uma depressão profundíssima. E ninguém se dá conta às vezes, do que está por detrás, né? É, Eu acho que uma marca muito grande da avaliação neuropsicológica é revelar.
Exato. Trazer à tona. trazer à tona, se conhecer, entender como funciona. Uhum. Para mim isso é a maior marca, Sim, porque desde a Grécia Antiga se fala que conhecimento, aliás, que autoconhecimento, conhece a ti mesmo, se entenda como você funciona, sim. e posterior, não tão distante, né? O Sir Francis Bacon, ele disse uma frase muito importante que é: conhecimento é poder. Uhum. Conhecimento é poder. Então, se eu conheço como eu funciono, quem eu sou, qual é o meu modelo de vida, né? Sim, Porque muitas vezes aquilo que você acha está muito distante de ser. sim. Eu passo a ter poder sobre a minha vida. Com certeza, Poder sobre a minha vida, com autonomia. certeza. Por exemplo, tem um professor meu, não vou entrar no mérito de quê, mas é um professor meu. Provavelmente ele vai assistir isso aqui. Não estou citando o nome dele, não irei. Mas é um cara de quase 50 anos. Um dos melhores naquilo que ele faz. Foda o cara. Uhum. Foda. E ele me dando aula um dia e falou assim: Caio, pô, esse negócio da saúde mental aí, meu irmão, sou assim, 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 assado. Eu fiquei manjando, né? Me conte mais. Vai me falando. Vai me falando. Eu falei, cara, então, vamos lá no instituto que tem uma avaliação para você fazer. Mas como é que é isso? Essa avaliação vai medir isso, isso e isso. Porque na hora eu já falei, cara de autismo, Aham, bem suave. A sim. gente que tem a prática, você acaba o Acaba olhar percebendo, clínico, né? né? E, como diz minha afinada avó, feijão sem bicho, né? Bateu lá autista mesmo, né? Então, falou, caramba, aos 50 anos agora tá fazendo sentido tudo. Cara, Agora, por o meu isolamento, porque eu não ficava com as pessoas, por que eu sim, sou assim, fez todo sentido, mudou a vida dele aos 50 anos. Então, você sim. fazer uma avaliação neuropsicológica com 50 anos de idade não é tarde, pelo contrário. Não, não mesmo. Eu vou falar meu mesmo e eu vou revelar quem é. Eu fiz no meu pai, porque quando eu era mais nova, eu tive uma doença autoimune e como era doença autoimune, eu precisei ir ao psicólogo e eu não queria ir ao psicólogo. E aí, meu pai virou para mim e falou assim: "Vai, minha filha, se eu pudesse, eu iria também, para descobrir por que é que eu sou assim". Aham, Porque como é que meu pai é? Meu pai, ele mora numa fazenda de 25 hectares e ele sim. tem, no meio dessa fazenda, ele tem uma casa e ele mora sozinho nessa casa, numa fazenda de 25 hectares, sozinho. Você pergunta assim, eu já me ofereci várias vezes para morar com ele não quer. Ele tem namoradas. Ele quando arruma uma namorada, a namorada quer ir morar com ele não quer. Ele quer comprar as fazendas do lado, para não ter vizinhos. E aí, chegou um dia, né, eu já neuropsicóloga, eu falei: "Cara, preciso investigar papai, preciso entender como é que é papai". E aí, fiz o teste, falei com ele, fiz todos os testes, falei: "Pai, você é autista nível 1 de suporte". Ele: "Cara, com 60 anos de idade", ele: "Graças a Deus, minha filha, você descobriu aquilo que eu sou, porque eu não sabia com 60 anos, eu só achava que eu era estranho. Agora eu sou estranho com diagnóstico". Eu falei: "É, exatamente, você é estranho com diagnóstico". Então, assim, não existe momento ruim para fazer avaliação. Eu acho que a maior dádiva do ser humano é eu chegar para você e falar assim: "Caio, você é grisalho". Falar um defeito seu, digamos, né, grisalho não é Sim. defeito, mas falar uma coisa que aparentemente é ruim sobre você: "Caio, você é grisalho". E você virar para mim e falar assim: "Sou mesmo". E você estar bem com isso. É isso que a avaliação neuropsicológica faz. Ela mostra quem você é e faz você ficar bem com isso, a ponto de você querer mudar aquilo. Cara, que paulada essa aí. Porque acabei me lembrando de um livro que eu li e já reli várias vezes, que o autor comenta que o ignorante de si mesmo
é candidato forte a uma vida fracassada. Sim, Vou dizer porque às vezes as pessoas não pegaram, né? Às vezes no de primeiro, ó, o ignorante de si mesmo, ou seja, a pessoa que não se conhece, é candidato forte a uma vida fracassada, à infelicidade. Porque se ele não se conhece, é muito simples, às vezes as pessoas não sabem nem de onde veio, nem quem uhum. é, nem Nem para onde onde está, vai. nem para onde vai. Então, tá ali no limbo. Sim, E a gente tem uma ferramenta aqui que muda totalmente isso. Nesse mesmo capítulo do livro, ele fala assim: de quem é o riso? Quem é risível? Ou seja, quem é digno de chacota? Ele comenta: aquele que não se conhece, aquele que sim, se acha bonito sendo feio. É o magro querendo ser forte, é o gordo querendo ser magro, é o baixinho querendo ser alto. É aquele que desconhece a própria natureza. aham. Então, a pessoa que desconhece quem é, Ela tá fadada ao fracasso. fadado ao fracasso. E é o riso, a Sim, chacota. Entendeu? A avaliação neuropsicológica, a gente vai caminhando aqui para o final, Luana. Ela é justamente uma ferramenta, um manual que traz de dentro de si a sua essência, quem você é, como sim. você funciona, os seus transtornos, os seus males, para você saber como proceder com isso e ter poder sobre a própria vida. Olha que bonito, ficou É, filosófico aqui. ficou bonito, eu Fica- gostei. Isso vai render um corte, com certeza. Brincadeiras, mas isso é muito sério. É um conhecimento mais profundo de si mesmo, né? Sim, com certeza. Luana, partindo aqui para o final, vamos lá. De maneira bem cirúrgica e objetiva e reta. Por que que houve esse boom de avaliação neuropsicológica agora nos últimos anos? Porque as pessoas procuraram saber sobre elas mesmas, em geral. Elas pararam de remediar situações, os sintomas, porque antigamente era assim: tenho dificuldade de sono, vou tomar Rivotril. Rivotril não é um remédio terapêutico, ele é um remédio de SOS. Uhum. Isso aí fica pauta para as psiquiatras falarem. De lá para cá, de uns tempos para cá, as pessoas vieram entender assim: "Não, na verdade eu tenho insônia, por que é que eu tenho insônia? O que é que me causa insônia?". Com o aumento do diagnóstico de TDAH, de autismo, de altas habilidades, tudo isso fez com que a avaliação neuropsicológica se tornasse essencial para o indivíduo, para que ele se conheça e ele saiba onde é que ele está pisando, qual é o terreno que ele está pisando. As pessoas hoje em dia, elas não aceitam mais a medicina barata, que chega, passa um remédio e vai embora. Não, elas querem saber por que que elas estão tomando aquilo. Elas querem saber por que que elas são o que elas são. E a neuropsicologia faz isso, ela te mostra quem você é, ela é um espelho. Ah, com certeza. É um, de fato, ela, ouso dizer que é um, melhor ainda, vou fazer uma outra colocação, além do espelho, raio-x. É, É um raio-x. Lá no Instituto, com o tempo, a gente criou uma, um modelo de trabalho, né? Que o paciente chega, a primeira coisa que ele passa, o primeiro profissional, depois de uma entrevista prévia, seja com o médico ou com o psicólogo, é automático, ele vai para avaliação neuropsicológica. sim, Com isso em mãos, a gente tem um mapa de como esse cara, como esse paciente funciona, essa criança, essa sim, mulher e etc. E com esse mapa em mãos, a gente parte para o tratamento. sim, que é o Aí, correto. que é o correto. Aí vai pro ou direto para o psiquiatra ou direto para o psicólogo, começa seu tratamento, né? Então, mas não dá para fazer nada sem avaliação neuropsicológica. Não Então, dá. assim, eu acredito que é o futuro das clínicas de saúde mental. Uhum. Eu digo futuro, mas muita gente já faz, mas não como regra. É, mas em breve vai ser a regra. Em breve vai ser a regra. Em breve não, para nós já é, para nós já é. Então É, já tá rolando. é porque nós somos padrão Isso, ouro. somos diferenciados, diferenciados. Exatamente. Luana, alguma observação? Acho que deu para a gente tirar bastante dúvida sobre avaliação Sim. neuropsicológica. Eu acredito que quem está assistindo esse podcast provavelmente está aprendendo bastante, Uhum. está tirando muita dúvida. Existe mais alguma coisa que você tem interesse de falar sobre avaliação? Se não, as suas considerações finais, os seus agradecimentos para a gente ir finalizando aqui, porque falaram que o podcast tem que ser um pouco mais enxuto e nós iremos fazer a partir de agora. O que eu gostaria de falar é que não espere você ter algum sintoma. Faça a avaliação neuropsicológica mesmo você estando bem.
Por quê? Porque ela vai te mostrar tuas potencialidades e teus efeitos. Boa. Ela vai te mostrar aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode, se aperfeiçoar. Então não espera chegar no fundo do poço para procurar uma avaliação neuropsicológica, procura ela enquanto você tá bem mesmo. Cara, que paulada, bicho, porque para começar, eu não fiz uma avaliação inteira, eu fiz testes. Ó, Aí, agora compromisso vai aqui, fazer. compromisso aqui, eu vou fazer a minha. Por quê? Você falou uma chave aí que é poderosa, cara. Não é só para descobrir defeito, é para descobrir as potencialidades. Sim, Aquilo que você pode ser ainda melhor. sim. Quem sabe, por exemplo, a Luana tem altas habilidades. Para quem não sabe, é gênio, pessoa mais inteligente. Não vou falar isso aqui não para encher a bola dela. Ai, meu Mas Deus, eu tenho literalmente, vergonha, eu não ela gosto que tem fale. altas habilidades. Olha que interessante, ela se conheceu. Muita gente tem superpoderes aí por detrás e não tá E sabendo. não tá sabendo. Então, Exatamente. a avaliação é para isso. É, Então, não é querendo te vender, não, colega, mas eu acho que você precisa de uma uma avaliação neuropsicológica. eu também Então, acho. Luana, mais uma vez, eu não preciso falar, te agradecer, porque você Eu está que sempre aqui agradeço pelo disponível. convite. Obrigado, obrigado de coração. É sempre bom ter você aqui. É uma, como eu disse no início do podcast, é uma psicóloga de alta pressão, só trabalha com os cases mais pesados, mas também os mais leves. Também um amorzinho de É, eu pessoa. gosto dos levezinhos, eu É, gosto. Também são um então, amor. de antemão, te agradeço. Já faço o compromisso aqui que irei fazer a avaliação neuropsicológica também e vou apresentar num podcast posterior aí. Exatamente. Isso aí, depois Eu espero ver eu isso. apresento ela, vai ser muito legal. E para você que nos acompanhou até agora, eu só tenho a te agradecer. E espero que se você gostou do nosso conteúdo, você possa ir curtir, compartilhar, se inscrever no canal, aperte o sininho, É isso aí. faça tudo isso, nos ajude a levar mais conhecimento, que a proposta do Instituto de fato é levar conhecimento prático para as pessoas, conhecimento científico de maneira prática, que elas possam conhecer o que está por detrás dos bastidores da saúde mental. É Uhum. levar a saúde mental científica de maneira prática. Sim. Essa que é a ideia. Então, te agradeço, Luana também. Muito obrigada, Caio, Nossa pelo produção aqui convite. também. É isso aí. Fica com Deus, até mais, gente. Tchau, tchau.